Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a matéria de Roma Antiga, provavelmente uma das mais importantes da antiguidade e certamente uma das mais importantes aí do conteúdo de história como um todo, tá? Não vou mentir para vocês, é uma matéria um pouco mais longa do que Grécia, tá? Até porque o período que a Grécia abrange é um período relativamente mais curto. Roma teve um domínio muito mais amplo e muito mais duradouro, então isso implica que a gente vai ter algumas aulas a mais de Roma do que tivemos de Grécia, tá? Mas ainda assim, é um tema muito importante e eu particularmente acho um tema muito interessante, né? Tanto em termos de mitologia, mas mais do que isso também, para os eventos mesmo da história de Roma, né? Assim, Roma é uma sociedade que passou por coisas extraordinárias e que teve contato com povos também extraordinários, né? Se eu disser para você que um sujeito atravessou uma das montanhas mais altas do mundo, montado em elefantes, né? No meio de nevascas, para combater os romanos, você fala, cara, isso é surpreendente, assim, isso é no mínimo surpreendente. Tá? Então, sem dúvida, é um dos conteúdos mais interessantes. E aí, óbvio, não vai dar para gente trabalhar absolutamente todos os detalhes, né, todas as histórias mais anedóticas, mais interessantes. Essa aula, ela obviamente está focada em aspectos mais gerais, socioeconômicos. A narrativa de grandes feitos, de grandes heróis, nem é o nosso propósito enquanto uma abordagem científica da história, mas fica a recomendação para que você depois possa se aprofundar, busque livros sobre a história romana, pode começar pesquisando em sites na internet ou vendo vídeos na internet que retratem episódios da história romana que sejam mais do seu interesse. Aqui a gente vai abranger muito mais os aspectos socioeconômicos, de cultura, como forma geral, tá? Para tentar entender a influência que essa sociedade Roma Antiga teve para os desdobramentos das sociedades que vão se desenvolver posteriormente. Né? É simplesmente impossível entender o que é a Idade Média, que é o período histórico que vem a seguir, se você não tiver a mínima base em Roma. Mas eu estou falando muito e ainda não comecei. A gente, obviamente, vai começar pelo começo. Tá? Aspectos geográficos. Como é que era a região em que esses romanos se desenvolveram? Eles vão surgir, a sociedade romana ela vai surgir ali na chamada Península Itálica, tá? Numa planície, uma região de planície chamada Lácio. Tá? Na língua dos próprios romanos, essa região Lácio, né, esse fonema C, ele era muito similar ao fonema T na hora que eles pronunciavam pelo sotaque. Então você vai ver que muitas palavras que vêm dessa língua, né, o C e o T, eles podem quase ser ali intercambiados em algumas situações. Tá? Então, essa planície ali do Lácio, né, na língua local, era chamada de Latium. Tá? E os povos que ali se desenvolveram acabaram sendo chamados de povos latinos, porque eram do Látio. E a língua deles era o latim. Tá? Mais ou menos ali na metade da Península Itálica. Ali era uma região com a presença de um rio também muito importante. Então, também estamos falando de uma sociedade fluvial, de regadio ou hidráulica, como todas as outras que a gente viu até agora, ou quase todas as outras que a gente viu até agora. Tá? O relevo era favorável para que os romanos praticassem agricultura. Até temos cadeias de montanhas em Roma, mas elas estão muito mais concentradas nessa costa aqui, oriental, tá? Que faz face com o mar Adriático. Essa costa aqui para o mar Tirreno, ela acaba sendo uma área muito mais plana. É, Era fácil, então, para realizar agricultura, era fácil para a construção de estradas e para que pessoas pudessem se deslocar de um canto para o outro. Isso permitia intercâmbios econômicos, intercâmbios culturais e permitiu ali a criação de uma sociedade muito rica, tá? Muito desenvolvida. O litoral, comparado com o litoral grego, era um litoral pouco recortado, com poucas baías, enseadas, portos naturais. Então, por isso, durante muito tempo, durante aí pelo menos a metade mais ou menos do período republicano de Roma, Roma relutou em se voltar para o mar. Tá? Os romanos não eram um povo de grandes navegadores. Eles vão se tornar, eles vão ser obrigados para alcançar os seus planos de expansão, de conquista de poder, aprender a se deslocar bem, de forma desenvolta no mar.
Mas, a princípio, os romanos eles eram um povo de agricultores, de pastores e de guerreiros, mas muito pouco um povo de navegadores e muito pouco um povo de comerciantes. Tá? Como é que essa cidade surge? A gente tem duas versões. Eu vou começar pela mais interessante, obviamente vou falar dela superficialmente, tá? Vou falar o básico que você precisa conhecer dessa versão mitológica para estar apto a responder a uma questão, alguma coisa do tipo, mas todos os detalhes interessantes que dariam para fazer um filme ou um jogo ou uma história em quadrinhos ou sei lá o que, peço que você pesquise depois por conta própria, tá? A noção mitológica da fundação de Roma é de que os romanos teriam sido fundados pelos irmãos, a cidade de Roma teria sido fundada pelos irmãos Rômulo e Remo. Quem eram esses irmãos, Rômulo e Remo? Eram dois rapazes que eram filhos de uma sacerdotisa, tá? Réa Sílvia, com um deus, o deus da guerra, tá? O deus Marte, o deus da guerra. Na mitologia grega, esse deus da guerra é identificado como Ares. Tá? As propriedades, os atributos dos deuses gregos e romanos eram quase iguais, porque muito da sua mitologia dos romanos foi copiada posteriormente da mitologia dos gregos. Mas o nome do deus da guerra para os romanos, né, e aí os nomes normalmente variavam, o nome do deus da guerra para os romanos era o deus Marte. Tá? Então, Deus Marte, com uma sacerdotisa, tá, tiveram uma relação, e dessa relação nasceram dois filhos, né, gêmeos, um par de gêmeos. Acontece que essa sacerdotisa, ela havia feito votos de castidade. Para ser sacerdotisa, ela havia prometido manter-se virgem. Tá? Então, quando os bebês nascem, ela não tinha muito o que fazer com aqueles bebês, porque ela sabia que seria execrada, que seria perseguida e atacada por ter violado o seu voto de manter-se virgem em honra dos deuses. Tá? Então, ela pega os bebês, coloca num cesto e abandona esse cesto no rio Tibre. Tá? O rio Tibre, a correnteza do rio vai levando, o deus Marte intervém nesse momento, empurra a correnteza até que o cesto em que os irmãos estavam pudesse encalhar na margem do rio, e aí o mesmo deus Marte vai fazer com que uma loba, uma fêmea, encontre o cesto, pegue os bebês, os amamente como amamentava seus filhotes e leve as crianças para o seu ninho, para o seu covil, enfim, junto com seus filhotes. As crianças ficam lá por algum tempo até que são encontradas por um agricultor, por um camponês que passava por ali, pega as crianças, as adota, enfim, esse é o início da história delas. É a parte realmente mais importante para a gente entender o simbolismo que os romanos atribuíam a si mesmo e à sua própria sociedade. Eles consideravam-se descendentes diretos do deus da guerra. Não à toa vão ser um dos povos mais belicosos, mais expansionistas e militaristas da antiguidade. Tá? Vão criar um enorme império, um dos maiores da história humana. A versão histórica é muito menos atraente. Tá? Os romanos eles seriam descendentes dos latinos, mas também de uma série de outros povos que viviam ali na Península Itálica e que, como era uma região de fácil comunicação, se entrecruzavam. Um povo ia para um lado, o outro ia para o outro, homens de um grupo passavam para o outro lado, mulheres passavam para o outro, e dessas interações teria surgido ali um grupo que era a mescla dos latinos, mas também de um outro povo chamado Sabinos, de um outro grande e importante povo sobre o qual a gente vai mencionar daqui a pouco, os etruscos, enfim, sem deuses, sem eventos espetaculares, sem fatos sobrenaturais em que animais se comportam de forma racional e protegem seres humanos. Tá? A versão mitológica, certamente, é muito mais interessante, embora menos realista, mas muito mais cheia de significado para você tentar entender a visão que os romanos produziram sobre si mesmos, a opinião que eles tinham sobre si mesmos. Tá? Vamos falar rapidinho da cronologia romana. Tá? Tradicionalmente, né, os autores antigos, seguindo a mitologia, marcavam a data oficial da fundação de Roma como o ano de 753 a.C. Tá? É um pouco difícil você marcar com precisão uma data. O que a gente sabe com certeza é que foi ali em meados do século 8 a.C. E bom, se foi 753, 752, 751, 750 a.C., é pouquíssimo importante para a gente. Tá? É importante que você entenda que é um momento em que o Egito já existia há muito tempo
é um momento em que os povos que habitavam ali a Mesopotâmia já estavam também há muito tempo produzindo coisas, os hebreus já tinham vivido muito de sua história, já tinham sido escravizados, libertados, enfim, muita coisa já estava rolando no mundo quando a cidade de Roma entra nesse panorama. Os romanos eles vão surgir numa região muito menos movimentada do Mediterrâneo, que é o Mediterrâneo ocidental, tá? Por isso que eles estão aí abrangidos, compreendidos no que a gente chama de antiguidade ocidental ou antiguidade clássica, tá? E o primeiro período da história romana vai ser um período marcado pela forma de governo monárquica. Havia um rei em Roma, tá? Rômulo é o primeiro rei. Depois de Rômulo, outros 6 reis, outros 6 monarcas o teriam sucedido. A gente teria nesse momento, né, dessa primeira fase, uma sucessão de 7 reis entre o ano de 753 e 509 a.C. Sobre o ano de 509, já estamos aqui muito mais próximos de uma data precisa. Tá? Durante esse tempo, Roma vai ser uma monarquia, e aí muito desse período é também mitológico. Nomes de reis, seus atributos, suas ações, muito disso é suposto. Tá? É imaginado pelos mitos e pelos simbolismos romanos. Tá? Não dá para você ter assim uma precisão de 100% de certeza para falar, primeiro veio o rei tal nessa data e ele foi até aquela outra data. Os documentos são muito obscuros, a gente tem pouca fonte escrita preservada dessa época. É muito difícil com fonte iconográfica, com fonte de cultura material, você marcar datas precisas de fatos políticos. A gente está muito mais próximo com iconografia e com cultura material de entender coisas sobre a cultura, sobre as relações sociais, mas muito pouco sobre o funcionamento dos fatos políticos de forma precisa. Tá? Fatos marcantes desse momento, tá? Dessa primeira fase. É aqui que é fundada a cidade de Roma e os romanos são dominados por esse povo chamado Etruscos, sobre o qual eu vou falar bastante daqui a pouquinho. Tá? Em 509, os romanos fazem uma rebelião, tiram os etruscos do poder, expulsam os etruscos, tiram o rei que governava a cidade naquele momento e iniciam uma nova forma de governo. A gente vai descrever essa forma, que era a república. Eu vou falar sobre o conceito de república, o que significa república, tá? Daqui a pouquinho. Esse período é marcado por uma série de conflitos sociais entre os vários grupos que compunham a sociedade romana. É uma sociedade que vai se tornando cada vez mais complexa, mais sofisticada. Novos grupos, novos atores sociais vão aparecendo e vão fazendo novas demandas. Eles querem participar mais, com mais poder, com mais influência sobre as decisões, e isso vai gerar conflitos. É nesse momento também que Roma vai produzir uma grande expansão territorial, então com mais território, mais riqueza, tá? E aquele conflito que já estava ali latente, existindo, né, em germe, ele vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Se você com território pequeno e com pouca riqueza já tem motivo para brigar, quando a cidade de Roma cresce e vai conquistando mais riquezas, né, os grupos sociais eles vão disputando o controle dessa riqueza, o que vai trazer uma série de crises políticas, de golpes de Estado, de guerra e civis, tá? O que vai abalando as estruturas de governo e a organização política da República Romana. Até que a gente chega nos chamados triunviratos. Quando eu chegar em triunviratos, eu vou ter que falar bastante de triunviratos, mas quando eu falo triunviratos, você pensa em Júlio César. Aquele famosão sobre o qual se fizeram filmes, livros, peças teatrais, enfim, tá? Sobre aquele que namorou a Cleópatra, é esse aí que você tem que lembrar quando pensar em triunvirato, tá? São 2 os triunviratos. O primeiro triunvirato é o composto por César, tá? E o segundo triunvirato é o composto pelos aliados de César após a sua morte. Falaremos disso quando chegar lá. Um dos integrantes do segundo triunvirato, tá? Sobrinho e herdeiro adotado por César, foi Otávio Augusto, tá? Que vai praticamente eliminar a República Romana e instituir uma nova forma de governo chamada Império, no ano de 27 a.C. É nesse momento, no governo de Otávio Augusto, que nasce Jesus Cristo. Tá? O Otávio ele vai governar até a virada para a Era Comum, para a Era Cristã, e depois ele vai ser sucedido por um outro imperador chamado Tibério, e foi no governo de Tibério em que Jesus é crucificado, é morto, em que faz os seus milagres, enfim, em que o cristianismo começa a aparecer, começa a surgir ali no governo de Tibério, segundo o imperador romano. Tá? Esse momento vai ser um momento marcado aí
por um fato, uma configuração política chamada Pax Romana. Roma freia um pouco o processo de expansão territorial, que até então era muito acelerado, e precisa tentar contornar os conflitos sociais com a famosa política do pão e circo. Você talvez se lembre vagamente dela, eu vou deixar para detalhar o que ela dizia quando a gente chegar lá na parte de império. Tá? Também é nesse momento em que o cristianismo recém-surgido começa a ganhar cada vez mais seguidores, mais adeptos. Novamente, Roma, agora um grande império, ainda mais complexo, tensionado por questões religiosas, por crises diplomáticas, militares, enfim, de toda a ordem, vai chegar a um novo momento de crise e conflito político. E aí Roma enfraquece, e quando Roma enfraquece, uma série de povos estrangeiros vindos ali da Europa Central e mesmo das planícies asiáticas, tá? Vão começar a entrar no Império Romano. São as chamadas migrações germânicas. Se você tiver com seu pai ou sua mãe aí por perto, pergunta a eles se eles estudaram isso. Eles provavelmente vão dizer assim, não lembro não. Tá? Migrações germânicas, sei o que é isso não. Aí você pergunta para eles, mas e invasões bárbaras? Talvez eles tenham uma chance maior de lembrar. O nome que a gente dava para esse evento, para esse processo histórico, antigamente era de invasões bárbaras. Tem até uma questão aí um pouco de politicamente correto, né, de dizer que falar que esses povos eram bárbaros seria uma visão um pouco etnocêntrica, preconceituosa, no qual a gente estaria tomando partido dos romanos, né? Porque esses povos eles eram bárbaros na visão dos romanos. Todo aquele que é chamado de bárbaro só o é na visão de um outro alguém, tá? Talvez vocês trabalhem isso aí com o professor de sociologia, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso não, mas basicamente isso é uma visão marcada por uma determinada posição étnica, né? Um grupo étnico que fala, olha, eu sou o certo, o diferente de mim é o bárbaro. Tá? Então, achou-se por bem, aí, como consenso científico no campo da história, mudar o nome Invasões Bárbaras para Migrações Germânicas. Mas você ainda vai encontrar muita videoaula, você ainda vai encontrar muito livro, você ainda vai encontrar muito vídeo no YouTube falando em invasões bárbaras. Eu, particularmente, não tenho tanto problema em usar as denominações mais tradicionais, mais antigas, mas o que você vai ver de forma mais frequente aí em questões de vestibular e outros materiais é usar-se a expressão migrações germânicas. Tem havido um policiamento aí dos próprios historiadores para usar essa expressão. Isso aí é, de forma geral, o panorama do que a gente vai ver ao longo da história romana. São muitas coisas, são muitos séculos, tá? 8 séculos antes de Cristo, mais 5 séculos depois, faz a conta aí, 8 mais 5, 13 séculos, quase 1.300 anos de história, é muita coisa, é muita história, tá? Então, obviamente, a gente vai gastar um bom tempo falando sobre isso aí. Vamos chegar no período monárquico, então, vamos começar pelo período monárquico, tá? A sociedade romana, no período monárquico, nesse primeiro momento da história romana, era uma sociedade relativamente simples. A gente vai ter 4 grupos sociais bem marcados, tá? Desses 4 grupos sociais, a gente vai ter 2 que são muito importantes nesse primeiro momento: patrícios e plebeus. Inclusive, a gente passa a usar essas expressões, patrícios e plebeus. Vai me perdoar o professor de redação, língua portuguesa, literatura. Eu não sei qual é a figura de linguagem, mas é quando talvez seja metonímia, tá? Você fala de patrícios, né, se referindo a elites em geral, é como se fosse uma espécie de parte pelo todo, e plebeus se referindo a pessoas pobres em geral, né? Então, se você está conversando com alguém, o sujeito fala para você, ah, pô, eu tô sem grana, né? Sabe como é que é? Eu sou plebeu, né? A pessoa está dizendo que ela é de um grupo popular. Isso vem do fato de que na sociedade romana essa era a grande divisão, de um lado patrícios, de outro plebeus, tá? Quem eram esses patrícios? Eles eram grandes proprietários de terra, normalmente donos de escravos, não eram sujeitos que trabalhavam a própria terra que eles detinham, tá? O cara tinha um mega latifúndio, uma mega fazenda, ele não ia pegar enxada para plantar aquilo tudo, para capinar um lote, tá? Ele ia botar escravos para fazer aquele trabalho, e do trabalho dos escravos seria produzida a riqueza que manteria o status, a condição social privilegiada desse patrício. Sendo um sujeito tão rico, ele acabava sendo também um sujeito politicamente poderoso. Quando iniciar-se a República Romana, quem vai ser a classe social dominante em termos políticos os patrícios, são os patrícios, tá? Os patrícios são os caras que vão tirar a monarquia porque eles querem ter mais poder diretamente para si, tá? Justamente por isso, inclusive, a gente tem essa mudança de governo em Roma, né? Porque
Os patrícios eles sentiam que eles mesmos não eram tão poderosos que tinham que obedecer ao rei. Então, se eles tirassem o rei, eles governariam diretamente. Tá? Então, classe social mais elitizada em termos econômicos e também em termos políticos. Tá? Eu vou pular o cliente, o grupo dos clientes, depois eu volto. Os plebeus formavam a maior parte da população. Em geral, eram pequenos agricultores, trabalhadores assalariados. Num primeiro momento, plebeu eram sujeitos que tinham sua própria terra. Tá? Eles tinham minifúndios, pequenas propriedades, pequenos sítios, que eles trabalhavam em regime de subsistência, mas com o passar do tempo, muitos desses caras vão perdendo as suas terras, por N motivos que a gente vai falar em algum momento aqui, quando for oportuno, vão perdendo suas terras, muitos acabam indo para as cidades, a gente passa a ter esse processo de êxodo, né, rural, e aí ou trabalham como trabalhadores assalariados, ou então, num determinado momento da história romana, acabam ficando desempregados eternos, encostados e não trabalham mais, né, porque vão receber benefícios governamentais na política do pão e circo. Mas, a princípio, os plebeus eles vão formar a maior parte da população, e quando a gente fala em plebeus, pensa em grupos populares, em grupos mais pobres, tá? A massa, povão, tá? Era mais ou menos esse, inclusive, o significado de plebe em latim, né? Era uma massa popular, era um grupo indeterminado, tá? Os patrícios eram um grupo VIP, né? Eram os VIP, e o restante, o povão que estava lá na pista de dança, era os plebeus, tá? Então, quem camarote, patrícios, pista, plebeus. Era mais ou menos isso. Tá? Quem eram os clientes? Esse grupo é importante porque dessa expressão, né, desse termo clientes, vem uma expressão que você deve ter aprendido lá quando estudou República Velha, tá? História do Brasil. Você, quando estudou História do Brasil, aprendeu esse termo que tem origem nessa relação que esse grupo social vai desenvolver aqui na Roma Antiga. Lá em Brasil, em República Velha, né, História do Brasil, você está pensando, meu Deus, o que tem a ver Roma Antiga com República Velha? Na República Velha, o coronel era o sujeito da elite, era como se o coronel fosse o patrício. E esse coronel ele tinha uma relação de dependência, em que ele controlava uma certa parcela da população ao seu redor, tá? Exercia poder sobre essa parcela da população, e essa parcela da população, em troca, buscava benefícios, inclusive econômicos, vindos daquele fazendeiro. Tá? É mais ou menos, e a gente vai chamar essa relação na história do Brasil, Primeira República, como clientelismo. Tá? A expressão vem do fato de que aqui na Roma Antiga os clientes eram sujeitos livres, mas acabavam sendo dependentes dos patrícios, tá? Por meio de relações hierarquizadas. Era muito comum, num primeiro momento, a gente ter plebeus se tornando clientes dos patrícios. Tá? E aí, o que se fazia esse cliente na prática? Por exemplo, quando havia uma guerra, o patrício ele tinha que ir para a guerra, e para a sociedade romana a elite não fugia da guerra, não. A elite via a guerra, a elite romana via a guerra como uma coisa positiva, queria tomar parte, porque era inclusive uma forma de ganhar prestígio, ganhar destaque social, ganhar poder. Normalmente, os patrícios levavam os seus clientes para a guerra com eles. Você tinha lá 10 clientes. Você levava aqueles 10 caras contigo, que eram os caras que iam te ajudar ali na guerra, iam ser seus auxiliares de campo, ia ser o cara que ia afiar a sua espada, polir o seu escudo, limpar a sua armadura, te dar alguma proteção. É o cara que no campo de batalha, às vezes numa guerra, durava-se anos em guerra. Né? Quem é que vai cortar seu cabelo? Quem é que vai limpar suas coisas, lavar suas roupas, preparar sua comida? Você acha que o patrício, lá no meio da guerra, entre uma batalha e outra, ele vai limpar a própria roupa, ele vai preparar a própria comida? Não, ele tem clientes que são aqueles auxiliares ali, era como se fossem funcionários dele. Tá? Mas não era só uma questão de ser um funcionário, porque não era uma relação necessariamente assalariada, não era um trabalhador com carteira assinada. Né? O cliente, a partir de determinado momento, passa a ser considerado como se fosse parte da família do patrício. Tá? Então ele vai poder frequentar os rituais religiosos da família do patrício. Enfim, é uma relação mais complexa, mais densa do que uma relação de trabalho assalariado. Tá? Por isso que a gente considera isso como um grupo social. Não é porque era uma coisa até permanente, passava em caráter hereditário. O filho daquele patrício, ele teria, ele meio que herdaria os clientes do pai, e os clientes, quando tinham filhos, os seus filhos também virariam clientes daquele patrício. Então era uma relação meio que hereditária, e não era uma simples relação de trabalho. Tá? Então é muito mais denso e mais complexo. Por último, os escravos, isso aí é simples, tá? Mesma coisa que a gente já falou lá atrás, tanto em Egito, quanto em Hebreus, quanto em Mesopotâmia, em todos esses outros povos.
você tem duas modalidades principais de escravidão. Você pode escravizar alguém por dívida ou por guerra. Isso vai valer em Roma num primeiro momento, até que vai ser abolida a escravidão por dívida, assim como aconteceu lá na Grécia. Lá na Grécia a gente teve aqueles legisladores que aboliram, né, para chegar no caminho até a democracia, eles aboliram a escravidão por dívida. Esse procedimento de abolição da escravidão por dívida também acontecerá em Roma. Mas quando isso acontece, isso não significa que, abolida a escravidão por dívida, Roma usa menos escravos. Talvez até o contrário. Roma passa a usar cada vez mais escravos e passa a fazer cada vez mais guerras para obter esses escravos. Então Roma vai manter uma relação aí, um ciclo vicioso. Roma fazia guerras para obter escravos, e para obter mais escravos tinha que fazer mais guerras, e ao fazer mais guerras, por acaso conseguia mais escravos, e isso era um ciclo sem fim que mantinha a economia romana funcionando. Muitos desses trabalhadores que normalmente estavam ali plantando e colhendo no início da história romana, eles deixam de plantar e colher para ir para o exército, e em compensação, né, quem vai ficar plantando e colhendo? Os escravos, os escravizados. Tá? Então, Roma vai se tornando crescentemente dependente da escravidão, mesmo após a abolição da escravidão por dívidas. Falaremos disso também lá na frente. Tá? Organização política, a gente tinha o rei, que tinha mais ou menos os mesmos poderes que qualquer rei dessa época tinha, um pouco menos que o faraó, não era considerado um deus na terra, era só um representante humano, mas estaria ali mais ou menos no mesmo nível dos reis gregos. Você tinha reis em Roma, perdão, na Grécia, né, em algumas póleis gregas você tinha reis, em Esparta você tinha dois, inclusive, outras cidades, Corinto, enfim, em Creta, em Micenas, você tinha reis também. Então, Roma também vai ter rei, nada muito diferente, tá? Desses outros povos sobre os quais a gente já falou. E havia duas assembleias políticas, tá? Uma assembleia popular, uma assembleia genérica, enfim, muita gente chama de cúria, tá? Ou assembleia curial, ou assembleia curiata, e o Senado, tá? A assembleia mais geral, mais ampla, era formada ali por uma grande parte da população romana, de cidadãos romanos. Quem é cidadão? É o homem adulto romano, né, filho de romanos também, descendente de romanos. E você tinha o Senado. Tá? Senado, vamos tentar decompor, entender a origem da expressão, do significado da palavra. Senado vem de um termo em latim, o termo senex. Tá? Senex. O Senado romano era muito parecido com a Gerúsia de Esparta. Você tinha lá os gerontes, né? E se você lembrar da aula de Grécia, eu devo ter falado para você o seguinte, que em grego, geros significa idoso, tá? Por isso que existe uma especialidade médica chamada geriatra, geriatria, o médico que cuida de idosos. Aqui em Roma, a gente tem o equivalente disso em latim, é senex. Tá? Tanto que existe uma doença que acomete pessoas de muita idade, não é tecnicamente Alzheimer, mas é tipo se fosse. Quando, por exemplo, a pessoa já com muita idade, ela vai perdendo noção das coisas ao redor, vai ficando muito esquecida. Você percebe que a pessoa com muita idade, às vezes, ela vai perdendo o filtro, ela fala muita coisa sem ter noção de que ela, às vezes, está falando coisas que ferem um pouco o sentimento das pessoas ao redor e tal. E aí muita gente fala assim, ih, vovó tá gagá, né? Ou uma outra palavra que se usa, e aí a palavra gagá é um pouco pejorativa, depreciativa, uma outra palavra que se usa é a palavra senil. Tá? Ah, vovô está senil, vovó está senil. O que essa expressão quer dizer? Tá? Em latim, senil significava dizer que alguém estava idoso, tá? Porque vem do termo latino senex, que significa idoso, o mais velho, o ancião. Tá? Então, o Senado era uma assembleia de anciãos, era um grupo de idosos. Considerava-se nessa época que o idoso era o detentor do saber, era o detentor da cultura, era o cara que conhecia os modos de vida daquela sociedade. O idoso era o sujeito que era ouvido em momentos de crise, era o sujeito que era chamado a conduzir os assuntos mais importantes da sociedade. Por quê? Porque o idoso já viveu muito, ele já tem muita experiência, ele já sabe, né, o jeito de ser, de funcionar das coisas, e ele certamente já deve ter vivenciado uma experiência semelhante na época dele e saberá dar boas soluções para as crises futuras. Então, Senex, né, dá origem à palavra Senado. Senado aí era uma assembleia de anciãos. Era mais ou menos o equivalente aí à Gerúsia espartana. Tá? Acontece que no sétimo rei, no momento em que o sétimo rei romano assume o poder, era o rei Tarquínio. Tá? Você não precisa saber esse nome, não se preocupa com o nome do rei, mas enfim, o nome do rei era Tarquínio, e ele foi apelidado de O Soberbo.
tá? Tarquínio o Soberbo, se você jogar no Google aí agora, você vai encontrar tudo sobre Tarquínio o Soberbo, tá? Normalmente esses reis eles têm nomes honrosos, né? Nomes engrandecedores. Fulano o Grande, Fulano o Sábio, Fulano o Belo. Tá? O que significa Tarquínio o Soberbo? Soberbo é meio que sinônimo de arrogante, uma pessoa que se sente muito, que se sente melhor do que realmente é. Tá? O Tarquínio ele passa a ser chamado de o Soberbo. Obviamente ninguém falava isso na cara dele, ô Tarquínio, tu é mó soberbo. Mas ele passa a ser conhecido como Tarquínio o Soberbo pela raiva que a população romana desenvolve por ele, por considerá-lo um mau governante, um governante inapto, um governante incompetente, mas principalmente após a sua expulsão de Roma, a expulsão dos etruscos e da monarquia. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar no meio do caminho. Tá? Rômulo funda a cidade de Roma e se torna o primeiro rei, e Rômulo é um latino, tá? E aí ele vai ter uns 2 ou 3 herdeiros, descendentes que vão governar depois dele, tá? Só que no meio desse período monárquico, entre o ano de 753 e 509, a cidade de Roma é conquistada por um povo vizinho, tá? O povo etrusco, tá? O povo que eu mencionei agora há pouco, que era um povo que vivia ali nas vizinhanças um pouquinho ao norte de Roma. Alguns falam que os etruscos ajudaram a formar biologicamente, etnicamente, a sociedade romana. Mas normalmente os romanos eles se consideravam um povo diferente, separado dos etruscos. Tá? Os etruscos eles dominam Roma ali no meio do período monárquico e a gente deixa de ter reis latinos e passa a ter reis etruscos. Alguns desses reis até fazem um bom governo, mas Tarquínio o Soberbo, o último rei etrusco, era considerado um governante inapto, incompetente, acaba sendo expulso do poder junto com os dominadores etruscos como um todo. E qual é o pivô, a grande motivação dessa crise ali no governo do Tarquínio Soberbo? Será que foi a inflação? Será que foi uma crise política e tal? Não, foi um estupro. Tá? O filho de Tarquínio, o herdeiro do trono, era um cara arrogante, era um cara violento. Se o pai dele já era soberbo, o filho era mais soberbo ainda. E aí, esse garoto ele se apaixona, ele se sente atraído por uma mulher romana, uma mulher latina, né? é, descendente de patrícios, né? do grupo dos patrícios, chamada Lucrécia. Tá? Lucrécia era filha de um sujeito, de figuras muito importantes dentro do governo da cidade de Roma, né? Ocupante de cargos públicos importantes em Roma. O seu marido era também um sujeito de nível social elevado e tal. Então, quando a Lucrécia é estuprada, né, e a princípio o filho do Tarquínio vai até a casa dela, invade a casa dela e fala: você tem que manter uma relação comigo, senão eu vou te matar. E aí, não sei se você consegue ver aqui na imagem, está um pouco cortada, mas ele segura uma faca. Tá? Quando eu mandar o slide para vocês, vocês podem tentar mover a imagem dentro do PowerPoint. Vocês vão conseguir ver tranquilamente aí a imagem da faca. E ele ainda fala assim: olha, e ainda por cima, vou te esfaquear e vou dizer pro seu marido que só fiz isso porque peguei você traindo ele com um escravo. Tá? Então eu vou te matar, ainda vou sujar a sua honra, isso vai destruir moralmente o seu marido e tal. Então você tem que ter uma relação aqui comigo, senão você tá lascado aqui, vou te matar e tal. Aí ela cede, pelo medo de morrer, mas também pelo medo de que o marido sofresse uma humilhação com um boato falso contra a sua honra, então ela cede. Só que, e aí o cara, enfim, vai embora depois. Só que no dia seguinte ela está muito abatida por culpa, né? Ela se sente culpada. Olha só como a vítima às vezes se sente culpada pela violência que sofre. E aí o que ela faz? Ela deixa uma carta, avisa o pai, avisa o marido e comete suicídio. Né? Então ela era considerada uma mulher muito honrada, uma mulher muito correta, honesta para os padrões lá patriarcais da época. E mesmo sendo a vítima, ela se considera culpada e se mata. Tá? Isso vai fazer com que o seu marido ficasse completamente revoltado contra Tarquínio e contra o filho de Tarquínio, o pai da menina também, e eles vão conseguir mobilizar a elite patrícia toda, e os patrícios vão comandar uma rebelião, vão conseguir inclusive apoio das outras classes sociais, os plebeus, para fazer a cabeça da população contra os etruscos, expulsam os etruscos e tem fim o governo monárquico em Roma, né? Tem fim a monarquia, tem fim o domínio etrusco. Tá? Se esse estupro realmente aconteceu ou não, se essa realmente foi a motivação mais profunda para que isso acontecesse ou não, é difícil dizer. O mais certo é
dizer que os romanos tinham interesse, né, ou melhor, os patrícios tinham interesse em ter o poder todo só para si. Isso é certo, tá? E aí começa o período chamado de república, tá? Vamos tentar entender o significado da palavra república para a gente tentar decifrar o que essa forma de governo quer dizer, tá? República vem da junção de dois termos em latim, tá? Dois termos romanos, o termo res e o termo pública. Público é público, tá? Coisa pública é uma coisa que é de todos, que pertence a todos. Se eu digo para você, a praia é pública, isso quer dizer que eu, professor Caio, não posso botar uma cerca num trecho da praia e falar, ah, é meu, é meu. Eu sei que existem casos desses, de personalidades, pessoas famosas, até políticos, que às vezes cercam praias em regiões paradisíacas, Angra, Fernando de Noronha, enfim, né? O sujeito se apropria daquilo que é público e transforma numa praia particular. Em tese, tá? Em tese, pela lei brasileira, praia particular não existe. Tá? Isso pode existir no exterior. No Brasil, todas as praias são bens públicos. O que pode acontecer, isso é legal, né, dentro da legislação brasileira, é a Marinha brasileira restringir o acesso a certas áreas do nosso litoral por questões de defesa, para a construção de fortificações no litoral, para defender o Brasil contra possíveis ataques estrangeiros e tal. Enfim, isso pode acontecer, mas aí a Marinha ela é parte do poder público, então ela continua sendo pública. Tá? Agora, praia privada no Brasil, privatização de praia, em tese é proibido, e aí é uma questão mega controversa, tem momentos em que governos locais criam leis dizendo que pode, aí vai julgamento para o STF, diz que não pode, pode, não pode, pode, não pode. Enfim, uma questão muito complexa sobre a qual eu não quero falar agora. Então, isso é público. Público é aquilo que é de todos. E réis? Réis é coisa. Tá? Coisa pública. Você escutará políticos falando essa expressão, a coisa pública. Tá? Se você tem parentes, familiares que são do ramo do direito, você os escutará, os ouvirá falar sobre a coisa pública, a defesa da coisa pública. O que significa a coisa pública? Quando um governante, por exemplo, pega dinheiro do governo, tá, para atender a uma necessidade sua, você pode dizer que esse governante ele fez mau uso da coisa pública. Você pode tranquilamente dizer que a função de um governante, de um presidente, de um governador, de um deputado, de um senador, de um prefeito, de um vereador, você pode dizer que a função desses caras, desses políticos, é a boa gestão, é a boa defesa da coisa pública, da res pública. Essa é mais ou menos a noção de um governo republicano, diferente de um governo monárquico. Tá? Em tese, na monarquia, o rei é dono da sociedade. As coisas não são públicas, as coisas são privadas. Privadas de quem? Privadas do rei. A praia é do rei. Os rios são do rei. As ruas na cidade são do rei. Tá? Tudo é do rei. Eu sei que hoje em dia nós temos formas de governo monárquicas em diversos países do mundo. A Inglaterra, por exemplo, tem uma monarquia, a Holanda, a Suécia, a Espanha. A gente tem várias monarquias aí ao redor do mundo, nas quais existe a noção de defesa do interesse público, da coisa pública. Hoje em dia, 2020, você não tem mais essa noção de rei no Ocidente, de rei absoluto, de rei que é dono de tudo. Tá? Mas lá, na Antiguidade, a noção de que havia uma monarquia porque tudo pertencia ao rei. Tá? Quando havia uma república, toda a sociedade pertencia a todos os indivíduos. Todas as praias pertenciam a todo mundo, todos os rios pertenciam a todo mundo. Enfim, tá? Isso não chega a ser um governo democrático. Dizer que todos os cidadãos de Roma são beneficiários, são usufrutuários do rio Tibre, não significa que todos os cidadãos romanos têm direito de influenciar no governo de Roma. Tá? Roma é uma república, mas segundo a maior parte aí das opiniões dos historiadores, dos cientistas políticos, Roma era uma república oligárquica. Roma era uma oligarquia. Tá? Por quê? A gente vai ter um pequeno grupo de indivíduos oligo exercendo o poder político. Quem são esses poucos indivíduos que exercem o poder político? Eu estou falando exatamente deles, dos patrícios. Tá? Então, a República Romana é uma república oligárquica, nesse sentido, inclusive, parecida com a República Brasileira aqui no período da República Velha. Tá? Vamos lá. Olha que esquema complexo que eu coloquei aqui na sua frente. Tá? Você está olhando nesse momento, extremamente assustado,
pensando, meu Deus, Caio, vou ter que pausar esse vídeo e vou copiar tudo. Calma, não pause o vídeo ainda. Escute o que eu vou te falar. Tá? Depois você pausa. Depois você pausa. Mas nesse primeiro momento, não se preocupe muito com isso. Tá? O que eu quero te dizer? Você vai ter que decorar o nome de todas as assembleias que vão surgir na República Romana? Não, você não vai ter que decorar. Você vai ter que decorar o nome de todas as magistraturas que existiam em Roma? Não, você não vai ter que decorar. Tá? Então, calma, calma. Nesse momento, calma. O que você tem que ter em mente aqui? Aqui dentro desse esquema tem algumas coisas que são mais importantes. Tá? Senado é o mais importante de tudo. Se você conhecer o Senado, tá show, tá muito bom. E dentro das magistraturas eu quero que você conheça muito bem essa e essa aqui. Tá? Censor, pretor, edil e questor, a gente vai falar deles rapidamente, en passant, mas você não precisa se preocupar em memorizar o que é. Tá? Eventualmente, tem pessoas que que precisam conhecer o significado desses termos, que acabam usando na linguagem cotidiana, mas para a gente aqui, em sala de aula, né, na aula de história, não vai precisar memorizar isso tudo, não. Tá? Eu quero de você que saiba bem, tá? Tem que saber bem, Senado e, dentre as magistraturas, consulado e ditadura. Tá? As assembleias, tribal, curial, centuriata, enfim, menos importantes, e as magistraturas de questor, edil, pretor e censor, menos importantes. Tá? Coisa básica aqui, para eu encerrar daqui a pouquinho a minha aula, mas para a gente sair daqui hoje tendo esse consenso. Senado e assembleias são o que a gente chama de poder legislativo. Tá? Você quer identificar o que é o poder legislativo em Roma? Executivo, legislativo e judiciário. Legislativo em Roma era o Senado e as 3 assembleias. Tá? Você vai ter 3 assembleias, essas assembleias elas tratavam de assuntos distintos. Tá? Não é que todo mundo, o Senado e as assembleias, tratam do mesmo assunto. O Senado, em geral, dirigia a política interna e externa, propunha as leis às assembleias e controlava as finanças públicas. Tá? Essas assembleias elas tratavam de assuntos diferentes. A curial, por exemplo, tratava de assuntos religiosos, a centurial, ou centuriata, ou centuriatus, como está escrito aqui, tratava de questões militares, a tribal, dos demais assuntos, né, das demais leis propostas pelo Senado. Quando o Senado propunha uma lei que tinha um impacto religioso, a Assembleia Curial ou Curiata, uma lei que tinha repercussão militar, centuriata, e para os demais assuntos, tribal. Tá? E o poder executivo em Roma era exercido por quem? Pelas magistraturas. Tá? Cônsul, censor, ditador, pretor e edil, tá? Eram os cargos executivos. Tá? E. Não, perdão, pretor não, questor. Tá? Até o questor sim. O pretor não. Tá? O pretor era um cargo judiciário. Tá? Então, de forma geral, a gente vai ter aqui, nesse esquema, executivo, legislativo e judiciário. Eu vou querer que você conheça o cônsul e o ditador, que são os 2 principais cargos do executivo romano, e vou querer que você conheça o Senado, que é o principal cargo do legislativo romano. Grande parte das brigas, inclusive, vai ser ali envolvendo o Senado e alguns cônsules. O plural de cônsul é consules, não é consuls, é consules. Tá? Seria muito esquisito botar um S depois do L. Então, plural de cônsul, consules. A gente vai ter brigas entre alguns cônsules e o Senado. Isso vai gerar algumas guerras civis, enfim. Por isso que eu quero que você conheça melhor esses 2. E aí alguns desses cônsules acabavam sendo proclamados ditadores ou se autoproclamavam ditadores. Entendeu? Porque eu quero que você conheça melhor Senado, Consulado e ditadura. Porque Senado e Consulado são os caras que vão brigar, e aí no meio dessas brigas ali, de vez em quando rolava uma ditadura. Então, se você conhecer esses 3, você consegue avançar bem na história romana. Tá? Deixa eu só passar o próximo aqui. Ó, isso aqui é uma imagem representando o Senado. Tá? Você talvez veja imagens que representam Roma com a sigla SPQR, tá? SPQR. Você vai encontrar, por exemplo, algumas imagens que representam legiões romanas. As legiões eram os batalhões militares lá de Roma. Você vai encontrar algumas legiões romanas que carregavam estandartes. Nesses estandartes você via justamente essa imagem, a águia, tá? Num fundo púrpura. Esse púrpura aí, vamos falar vermelho, né? Enfim, esse fundo vermelho representava o poder, tá? E o dourado,
né, representava a glória. Ali você tem a águia dourada e tal, com um ramo de louros. O louro representava a vitória. E essa águia, tá, ela carrega um feixe que vai inclusive ser depois usado por Mussolini lá na época do fascismo, né? Esse feixe era chamado de fácio, né? E esse fácio era o símbolo do poder republicano em Roma, tá? Era uma união de feixes, de varetas de madeira que enlaçadas, que envolviam um machado, tá? Então o machado representava o poder. Aí você tem a união das varetas, representando a união da sociedade, que produziam o poder da República Romana. Tá? SPQR significa Senatus Populusque Romanus. Tá? Senatus Populusque Romano significa em latim o Senado e o povo de Roma. Tá? Então aqui é como se o Senado estivesse dizendo: olha, eu, Senado, é que mando, mas é república, porque eu mando pensando no bem do povo. Então é o Senado e o povo juntinhos. Tá? É o Senado e o povo juntos e Shallow Now. Tá? Senatus Populusque Romanus. Tá? Você vai encontrar muito frequentemente aí essa sigla SPQR em imagens que representam Roma Antiga. Tá? Queridos, eu vou encerrar nesta imagem aqui. Tá? Depois eu volto daqui na próxima aula, e aí eu explico rapidinho, mas é bem rapidinho mesmo, tá? Edil, questor, censor, pretor, cônsul, ditador, assembleias, enfim. E um cargo sobre o qual eu não falei, esse cargo também vai ser muito importante, que é a Assembleia perdão, que é um cargo muito importante, que é o tribuno da plebe. O tribuno da plebe vai ser fundamental para a gente, mas ele não estava no começo da República Romana. Tá? Esse é um cargo que ele surge ao longo da história da República Romana. E aí você tem que entender o porquê desse cargo surgir. Tem uma rebelião da plebe que vai motivar o surgimento desse cargo. Falaremos disso daqui a pouco na próxima aula. Gente, por hoje é só. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas, por favor, tenha paciência, vem comigo. Eu acredito de verdade que no final esse caminho longo é recompensador. Tá? Porque o que a gente aprende sobre Roma dá sentido, dá significado para muitas coisas que a gente vai aprender depois, e muitas coisas que você já aprendeu e que às vezes você não lembra qual é a origem e o fundamento daquilo. A origem e o fundamento normalmente é Roma, em diversos aspectos. Tá? Queridos, por hoje é só. Fiquem bem. Se tiver dúvida, manda as dúvidas. Estou disponível o tempo inteiro no horário da nossa aula na plataforma para tirar dúvidas, então podem mandar dúvidas. Podem mandar dúvidas no comentário do vídeo se quiser, pode mandar dúvidas no privado, como você achar melhor. E eu vou tentar sanar da melhor forma possível, o mais rápido possível. Por hoje é só, fiquem bem, tenham um excelente dia e não esqueçam de lavar as mãos.